acerca da polícia. Tem gente que, devido a tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, criminalidade, drogas, né, prostituição, homicídio, a gente leva a pensar como um cristão pode desempenhar esse papel fundamental sendo um policial militar. Conosco está aqui, como eu disse, o pastor Cleito, ele que é casado, 2 filhos, e é da Igreja Renascer, Igreja Comunidade Renascer em Missões Evangélicas, Renascer em Missões, ali do Jardim Riacho. Deus abençoe a sua vida, pastor Cleito, uma ótima noite. Boa noite aos ouvintes, permissão entrar na casa de vocês aí, onde está chegando agora a nossa voz, através do protesto protestante. Eu, na pessoa do Leandro e do Rogério, cumprimento todos aqui do projeto que vem sendo assim uma bênção para a comunidade. A gente está aqui hoje como um cristão e como policial também para estar abordando esse assunto, polícia e igreja, trazer umas novidades aí para a comunidade cristã, evangélica, uma porta que se abriu aí, então fica atento aí, chama pessoas para estar aí seguindo a gente, ouvindo a gente aí, porque tem um assunto interessante, tem um apelo, um chamado da própria instituição militar para toda a igreja hoje aí. Então, pessoal, é o seguinte, como o próprio pastor Cleito aqui disse, eu preciso da sua ajuda. Nós aqui do Protesto Protestante precisamos da sua ajuda. Aquelas 3 ações que eu sempre digo aqui, que é curtir, comentar e compartilhar o máximo possível com as suas redes sociais. Às vezes a gente faz tanta coisa e às vezes a gente esquece de compartilhar boas ideias, boas notícias. E o Protesto Protestante tem sempre esse viés de falar de religião, de falar sobre cidadania cristã, de falar sobre essa cidadania nossa aqui como seres humanos que estamos inseridos em tantas coisas ao mesmo tempo. Então a gente está aqui para falar às vezes de política, às vezes está aqui às vezes para falar de religião, mas tudo isso à luz das Sagradas Escrituras. E eu gostaria que você nos ajudasse aí curtindo, comentando, compartilhando ao máximo esta live. Diácono Rogério, eu gostaria que você lesse um texto para nós aí, para nós darmos início a esse tema tão importante que é polícia e igreja. Vamos lá, tem um texto muito importante aqui, né? Eu quero ler 2 versículos, Romanos capítulo 13 aí, versículo 1 e o versículo 5, que é muito importante para nós iniciarmos esse programa aí. Diz assim, ó, o primeiro versículo: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, portanto, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Agora, olha o versículo 5. Portanto, é imprescindível que sejamos submissos às autoridades, não apenas devido à possibilidade de uma punição, mas também por causa da consciência. Pastor Cleito, família, como que fica a família nessa situação aí, ter um policial dentro de casa, um militar dentro de casa, como que a família vê isso, pastor Cleito? A princípio, a família veste essa farda junto, né? Já tem essa mentalidade. Geralmente a maior parte dos militares já vem de um berço familiar. Já vem daquela origem onde o avô, o pai, alguém da próximo já incentiva, né? Um filho, um neto. Meu pai mesmo é bombeiro militar, que Deus o tenha, que guarde onde que ele estiver, descansando. O sonho dele, dos 9 irmãos que eu tenho até hoje, ele queria que fosse bombeiro. Aí acabou que eu cheguei e falei: pai, eu quero ser policial militar. Vem também de muitos sonhos, né, de criança. É verdade aquela frase ou aquelas pregações que a gente escuta de falar assim: olha, hoje, se você for visitar uma cadeia, tem mais filho de crente lá do que pessoas mundanas. Isso é uma verdade? Assim, durante a sua caminhada aí como policial militar, a gente consegue fazer assim, não é que existe mais filhos de crente, mas existe um grande número de desviados dentro das cadeias, das penitenciárias? Felizmente, essa é uma realidade, é uma verdade, estatística e comprovada, né, por nós que adentramos, né, nos cárceres, nos presídios. Então eu tenho a oportunidade de adentrar os presídios como policial, para busca, para
batidas policiais rotineiras, que um tempo atrás não existia essa polícia penal, a polícia militar que fazia o acesso direto e a guarda direta dos presídios da região metropolitana e dos interiores. Então a gente teve essa oportunidade já há muitos anos atrás. Eu tenho 30 anos de carreira, então desde que eu entrei, e eu tenho, desses 30 anos de carreira, eu tenho 17 convertido. Então minha visão, antes era uma visão crítica, né? Aquela visão que julga. Chegava lá e via praticamente todos os detentos, né, carcerados lá, dizendo que tem experiência com o Evangelho, que tem experiência, já batizaram, que os pais nasceram em berço evangélico. Então a gente fazia uma crítica a respeito disso, mas agora com a visão de convertido, né, um policial convertido, essa preocupação, esse olhar fica mais atento, né, mais nítido, mais apurado. Mas aí a gente passa a olhar e realmente, infelizmente, cadeias que tem o presídio de jovens, adolescentes, até crianças que o índice de crime é muito alto e não tem jeito de ficar na sociedade. Então a gente vê adultos, né, nas Nelson Hungria, nas penitenciárias de Neves, e além disso ainda faço um trabalho também, eu visito presídios, eu tenho um trabalho evangelístico dentro de presídio, e essa verdade é uma realidade. Lamentável, né, pastor? É lamentável, né? Infelizmente a gente vê então que aquilo que se prega nos altares aí, pelas igrejas, é verdade que existe um grande número de pessoas aí que tiveram aí um contato com o Evangelho e hoje estão nas grades. E pode fazer essa pergunta. Hoje é dia, se você fazer essa pergunta, se tem alguma dúvida, né, a respeito qual que é a conexão aí da polícia com a igreja, que eu acho algo muito importante, que a igreja precisa ter mais atenta. As pessoas às vezes têm uma percepção diferente, né, pastor? De o que é a polícia. Na verdade é algo que a autoridade é constituída por Deus. Hoje é o momento de você tirar muita dúvida com o pastor aqui, que está para nos auxiliar nessa noite aí. Pastor Cleiton, uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é o seguinte: como que a igreja, primeiro qual que é a patente, né, que você desempenha ou desempenhou dentro da polícia militar, e segundo como que a igreja vê um policial, como que a igreja tem essa visão de um policial cristão? Primeiro, qual é a patente do senhor, e segundo aí, como que a igreja vê um cristão dentro da polícia? Minha patente é primeiro sargento, PM. Eu até comuniquei aqui o nosso pastor Leandro, tem 5 meses, né, que a gente aposentou, 33 anos de carreira, né, servi aqui no 18º, nascido e criado ali no 18º, na João Sérgio Oliveira, fiz recrutamento lá e fiquei minha vida toda lá, minha carreira. E com relação como que a igreja vê a polícia militar, existia assim, uns bons tempos atrás, até dentro da própria instituição, o policial militar que era evangélico, ele não era bem quisto, não era bem aceito não, porque o que predominava dentro da polícia, da instituição militar é o catolicismo romano. Então era até perseguido, tem muitos depoimentos de cristãos que já partiram, militares cristãos que já ainda está até na reserva também, muitos mesmo, são poucos não, que de perseguição mesmo. Época de Páscoa, a pessoa dentro da academia fazendo curso, ela chama ralar o cara, né? Pagar um ranca pro cidadão. Quantas pessoas estão lá participando da Páscoa católica, os evangélicos protestantes estavam sendo punidos. Então a própria instituição já tinha problema com essa questão de policial evangélico, policial convertido. Então isso foi uma cultura que veio, né, das questões religiosas mesmo, do nosso Brasil mesmo, e não ia ficar atrás também a nossa instituição. E ainda mais sério ainda, é uma instituição que tem hierarquia, né? Que tem a base institucional da nossa instituição. A instituição é disciplina e hierarquia. Então a pessoa que mandava mais, aí ela abusava mesmo nesse quesito aí.
Então, Pastor, a gente sabe, igual você mesmo disse, o senhor mesmo disse, que há grandes dificuldades dentro, até mesmo dentro e fora. Eu vejo hoje uma sociedade que nós olhamos para os telejornais, nós temos muitos telejornais hoje que são ditos como telejornais de um viés, de um vínculo mais policial, né? Mas nós temos grandes emissoras que, por um outro lado, marginaliza o policial, né? Coloca o policial como o vilão, né? E o vilão mesmo, que é aquele que rouba, que é aquele que mata, que é aquele que estupra, que é aquele que comete delitos, esse vira herói. Como lidar com essa situação dentro uma coisa é eu ver, as pessoas verem isso na televisão, mas como é um policial enfrentar esses poderes, esse anseio por uma mídia que coloca o policial como o vilão e o bandido, o infrator, como o herói da história? Essa é uma boa pergunta que você faz, porque nos tempos atrás, até fora da minha geração de 30 anos de carreira, isso só forjava um policial mais arbitrário. Só forjava um policial que ele também não era tanto respeitado, até mesmo dentro da sua instituição, era treinado e formado para ser uma pessoa mais arrogante mesmo, mais bruta, né, no sistema. O nosso regime, o nosso sistema de conduta era regido do exército ainda, de guerra ainda. Então hoje a polícia militar ela tem um código de ética, né? Desde 97 a polícia mudou bastante. Mas essa fala sua procede porque as gerações anteriores, por isso que tem um preconceito, né, da sociedade sobre a polícia. Porque já tem as mídias, né, que trabalham em cima disso, que vai vender isso. É polêmica. E já tem aqueles defensores também que desacerbou, banalizou completamente a questão de direitos humanos. Então, o conceito que a polícia lá atrás tem é que a sociedade de direitos humanos ela defende a bandido. E isso fazia com um policial arrogante, um policial mais bruto, um policial que não era profissional. Hoje não, hoje a polícia ela é maior do que isso, né? A instituição militar é muito maior do que isso. Ela por si mesma, por si só, a história dela fez com que essas coisas revertesse, né? Que a sociedade hoje ela tem um entendimento da nossa instituição, ela tem um carinho, ela tem um respeito, mas não é por causa que foi imposto, é por causa que a própria polícia, em vez de escolher nós continuarmos sermos arrogantes e dando ouvido a essas questões, essas críticas, e vivendo baseado em cima delas, nós escolhemos crescer, e escolhemos desenvolver como seres humanos, como instituição, porque a história da polícia é maior do que essas críticas. Graças a Deus que hoje a gente não tem só a mídia convencional para nós averiguarmos os fatos. Nós temos aí outras mídias aí que o cidadão pode avaliar muito bem como a polícia trabalha em prol do cidadão, da pessoa de bem. Como que é fazer missão dentro de uma corporação? Assim, como que é a dificuldade e a facilidade para poder fazer essa missão da corporação até chegar, por exemplo, no infrator? A melhor coisa que já aconteceu na Polícia Militar foi o Senhor Jesus Cristo ter entrado dentro dela, sabe? Mas entrou com muita força mesmo. Tem coisas assim extraordinárias, coisas maravilhosas acontecendo dentro da Polícia Militar. Então hoje a gente tem essa fusão, como você colocou aí, essa formação, né, de autoridade, de legalidade constitucional de policial e a legalidade e autoridade constituída por Deus. Isso é coisa assim maravilhosa que aconteceu na Polícia Militar. Foi através dessa conversão mesmo de militares que as coisas foram acontecendo lentamente, gradativamente. Algumas resistências sim, teve, algumas dificuldades tem. A própria sociedade ela via que era impossível um policial
fardado, armado e a princípio com aquela leitura que a sociedade fazia de 64, né, um policial arbitrário e arrogante, né, do regime militar. Como que é possível uma pessoa assim ser cristã, ser crente? Eu já fui várias vezes questionado na rua mesmo, lá quando eu converti minha vida, há 17 anos, dentro da minha carreira ainda, as pessoas falando, como que isso é possível? Não tem jeito, não existe possibilidade de um polícia ser cristão. Essas coisas tinha assim, dentro da cabeça do cidadão mesmo. E o próprio militar também não sabia absorver isso, não tinha espaço lá dentro para fazer esse trabalho evangelístico que você colocou. E as coisas foram acontecendo dentro das possibilidades. Então você estava dentro da unidade, de uma companhia, de um batalhão, um destacamento. Aí ali tinha no comando dele, a hierarquia é tudo. Então no comando dele, que é acima de todos, chegava um policial convertido. Um policial que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí dentro desse espaço tinha como trabalhar. Porque tinha legalidade, legitimidade e amparo, né? Mas também deparava também com comandos, né? Com pessoas que falavam que não vou abrir esse espaço. E o cristão, graças a Deus, aprendeu uma coisa, nós somos muito obedientes a autoridades. Então era que eu chegava e falava com meus comandantes, mudava o comandante na unidade, eu ia lá conversar com ele. Sou cristão, sou embaixador de Cristo aqui, dentro desse quartel. Eu represento a Polícia Militar como carreira e como profissional, mas também dentro desse mesmo espaço eu também sou representante do nosso Senhor Jesus, sou embaixador desse lugar. Eu vou ler uma pergunta aqui do Samuel Dias, eu vou tentar entender ela, Samuel. Qualquer coisa você manda para nós de novo aqui, vou passar para o pastor Leandro e ele tenta entender e transmite. Boa noite a todos. A polícia não tem nada a ver com as igrejas, a não ser o comunismo ganhar. A nossa Constituição fala muito bem que Deus nos livra do comunismo. Eu não entendi, vou passar a bola para o pastor Leandro para ver se ele consegue interpretar para nós aí. Eu entendi aqui, assim, né, ele fala que a polícia não tem nada a ver com as igrejas, a não ser se o comunismo ganhar, né? Ele está falando aqui da questão do viés comunista dentro da própria corporação, né? Que pode existir, né? E a nossa Constituição, ele fala que ela é muito bem clara a respeito do que é o policial, que ele deve exercer dentro de uma sociedade. Agora, quando ele fala assim que talvez a polícia não tem nada a ver com a igreja, é porque ele está tentando fazer aí uma separação entre as duas corporações. Mas no caso aqui a gente não consegue fazer essa separação, até mesmo porque nós somos cidadãos. Tanto eu, não sendo policial, eu devo respeito para a corporação, quanto a corporação deve respeito para a sociedade. Mas enfim, se o comunismo, que eu creio que já se alastrou para todas as ramificações aí da sociedade, eu creio que dentro da polícia militar nós sofremos, a polícia militar sofre com esse viés comunista também, porque pode ser que exista, né? Eu não desacredito, né? Mas eu acho mais difícil por ser a instituição militar, uma instituição mais doutrinária, mais pesada. Enfim, eu não creio que existam muitos comunistas dentro da polícia. Mas eu não estou aqui, não sou eu que devo responder isso. Eu vou passar para o pastor Cleiton e perguntar a ele: pastor, existe esse sistema comunista dentro da igreja? Eu sei que existem muitos pastores comunistas, né? Mas dentro da corporação, dentro da polícia militar, até lá o comunismo chega também? Não, a instituição militar, nenhuma instituição militar vai ter comunhão, né, com o comunismo. Não existe possibilidade disso. Agora, se tratar de individual, um cidadão que fala que ele é esquerda e ele é um policial, é o direito dele, é de cidadão, né? Ele vota, o voto é secreto. O que a polícia chegou no entendimento? Nós temos ponto .40, fuzil, armas automáticas, taser de choque, nós temos granadas, bala de borracha, nós temos tanque, nós temos tudo, sabe? Mas essas armas que nós temos, elas não conseguem combater demônio, elas não conseguem combater o mal espiritual.
Nós chegamos nesse entendimento porque o Espírito Santo de Deus trouxe isso para nós militares. Abriu o nosso coração e tirou a cegueira e a ignorância das nossas vidas. Então, nós, ao chegar a esse entendimento, nós oramos por um intermédio de 3 anos e Deus deu a estratégia para nós a convidar pastores locais próximos do nosso quartel, do 18º Batalhão João César. E aí nós começamos, o comandante fez carta, nós saímos no horário de folga nosso e saímos distribuindo, convidando os pastores para vir conversar. E graças a Deus, o Espírito de Deus estava no negócio, os pastores vieram, 200 pastores numa noite só, igrejas, todo tipo, todas as igrejas que vocês pensarem, estiveram lá dentro do quartel. E ali nós passamos para eles que as nossas armas não são suficientes para combater o mal espiritual, os principados e potestades de legião do mal. E que esse papel é da igreja, não é da polícia. Então, com o meu irmãozinho aí que fala que polícia e igreja não tem nada a ver, eu peço que você rever o seu conceito e no final desse programa você vai até, eu vou te fazer um convite para você participar de projetos maravilhosos que igreja e polícia e igreja já está estabelecido. Gente, eu vou passar para o pastor Leandro ali, mas eu tô chocado. Olha, você vê, é de arrepiar. O pastor acabou de falar aqui, 30 anos de carreira, de ponto .40, ponto .50, tipo de arma pesada que vocês imaginar, a polícia chegou no consenso que tinha coisas que não resolveriam. A presença de Deus, do Espírito Santo, que entrou lá na corporação, a jornada está até hoje, e Deus começou a fazer a obra, está fazendo até hoje. Então assim, se eu estivesse do outro lado aí, eu já começava a pensar completamente diferente. E eu fico imaginando, Salmo 139, quando Deus fala assim, para onde irei da tua presença? Se eu subir, o Senhor está. Se eu descer, o Senhor também está. Se eu for para a corporação, o Senhor está. Se eu for por mal, o Senhor está. Se eu for para o exército, o Senhor está. Isso aqui nós estamos falando da polícia. Eu acredito que isso está espalhado pelo Brasil todo, na aeronáutica, na marinha, no exército. Deus vai aonde Ele quiser. Deus pisa o pé onde quiser. Deus faz a obra onde quiser, da forma que Ele quiser. Os irmãos veem aí, todos estão nos ouvindo, que Deus está trabalhando em todos os lugares em prol do reino dele. Nossa, que bênção, que maravilha de Deus. É isso aí, a palavra de Deus chegando literalmente até os confins da terra. E não fala de terra só terra, terra, terra. Está falando de corporação, onde tem um ser humano ali está a palavra de Deus reinando. Pastor Cleito, tem uma pergunta aí da Elaine aí, ela diz assim, eu achei muito interessante essa pergunta, porque vai talvez em choque. Como policial, ela está te perguntando aí como foi a sua reação na época da pandemia, quando a lei era fechar as igrejas. E aí eu me pergunto, né, como ficou o senhor nessa situação? Eu sei um pouco da resposta que o senhor vai dar, mas eu gostaria que o senhor respondesse aí como foi essa situação aí entre você chegar e obedecer à lei, que a lei falava que tinha que fechar, ou se o senhor chegou a fechar alguma igreja, o senhor passou por esse momento de ter que abaixar a porta de alguma igreja ali. Pastor, fala aí conosco aí, a Elaine quer saber. Elaine, boa noite, obrigado pela pergunta aí. Não, foi muito tranquilo, pelo contrário, eu sendo policial dentro da minha igreja, tem muitas coisas, um policial que está dentro da igreja, as igrejas hoje têm muitos policiais, eles são muito consultados pelos pastores, né, pelo diaconato, pela direção da Assembleia, ele é muito consultado, pede muita opinião nessas questões jurídicas. E a minha opinião o tempo todo é que nós temos que obedecer às autoridades. Se a prefeita disse que é para fechar, não tem questionamento, não tem nada. Nós fechamos em paz, tudo tranquilo. E eu acho que esse período de pandemia foi uma bênção para as igrejas, porque as igrejas começaram a fazer, nossa igreja mesmo, não tinha trabalho nenhum online, não tinha culto online, não tinha nada para divulgar o evangelho para fora. E aí nós desenvolvemos projetos que hoje estão aí com cultos online, tudo certinho. A igreja passou a ter horários diferenciados e agora hoje nós temos mais cultos, mais horários diferenciados. E quais são as novidades, pastor, que nós, como cristãos, precisamos ouvir nessa noite sobre a corporação militar aí? Quais são essas novidades? Ok, então vamos lá.
a polícia, ela vem construindo, Deus entrou na polícia militar. Hoje a academia da polícia militar hoje tem um capelão lá, o coronel Cícero, que ele é evangélico, que ele faz um trabalho dentro da academia. O militar, ele entra, soldado, aluno, e já recebe a palavra, recebe uma Bíblia para todos os militares, foram distribuídos e estão sendo distribuídos até Jesus voltar. Todo militar vai ter uma Bíblia direcionada e feita com a capa direcionada para a instituição, com versículos direcionados para a instituição. Então, nós temos esse trabalho feito nos hospitais. Todo quartel hoje tem presídio, tem militares que são presos, aguardando condenação, aguardando julgamento. Tem a família militar que tem que ser acompanhada. E devido a essas coisas todas, o Comando Geral, através de uma instituição que foi criada pelos militares evangélicos, chama PM de Cristo, fundaram uma associação evangélica sem fins lucrativos. Essa associação PM de Cristo foi conversar há 6 anos atrás com o Comando Geral da Polícia Militar, apresentar projetos para cuidar desse militar, cuidar do espiritual desse militar e da família desse militar. E nisso, essa coisa foi alastrando. Enquanto isso, nós estamos fazendo trabalho. Hoje nós temos militares que chegam no local de uma ocorrência e tem atrito entre marido e mulher, e muitas ocorrências são encerradas no local com oração. Não são levados para a delegacia, porque a delegacia não vai resolver problema de relacionamento nenhum. Então o militar hoje, ele pega, ora com aquela família. Lógico que ele é profissional. Se ele vê que tem que conduzir, ele vai conduzir para evitar um mal maior. Mas ali ele tem o discernimento do Espírito Santo de Deus para orar com aquela família, pegar aquela família, levar ela até uma igreja local com a viatura, apresentar para o pastor daquela igreja e falar: cuida dessa família, em vez de levar para delegado, para passar uma noite e voltar e brigar de novo. Então, nós estava trabalhando, mas ainda não era uma coisa institucional. E aí a novidade é essa que eu estou passando aqui agora. O Comando Geral assinou, em parceria com a PM de Cristo, assinou recente agora, tem 2 meses, publicado no BGPM, que é o Boletim Geral da Polícia Militar, de todos os 853 municípios, aonde vocês estiver nos ouvindo agora. A Polícia Militar agora é institucional, a capelania evangélica dentro da polícia. Essa é uma vitória que Deus preparou ela há anos atrás. Deus levantou pessoas dentro da Polícia Militar, segundo o seu coração e a sua vontade. Levantou pastores segundo o seu coração e a sua vontade. E a gente foi lutando e foi quebrando as pedras, e foi com muita humildade, foi com muito zelo, e até chegar a essa vitória. Hoje, se você quiser mais detalhes a respeito, faz o favor de entrar em contato com o nosso pastor aqui, Leandro, com o nosso amigo Rogério, né? Entre em contato com eles. Se puder deixar o meu contato também. Pode deixar. Meu contato do WhatsApp, anota por gentileza aí, 31 9 87 33 9472. Então, essa parceria que foi assinada pelo comando agora é institucional. Agora não é um comando que vai decidir, um comando local, agora é institucional. Ou seja, a igreja, quem vai enviar o cristão para dentro dos quartéis é o pastor. Então você agora que nos ouve, pastores de igreja, por favor, se intere desse assunto, chama a gente para a gente explicar a vocês o projeto, porque o projeto da Polícia Militar ela é muito legalista, ela é muito pautada em lei, em regras, em resoluções, sabe? Ela procura trabalhar dentro da normalidade, da legalidade, da constitucionalidade. Então, baseado nisso, a gente quer passar para vocês tudo certinho, organizar toda a orientação que vocês merecem, que vocês têm que ter. Aí vocês vão estar participando de um curso que está dentro desse PM de Cristo, no site do PM de Cristo. Tem um curso lá de 20 dias, EAD, distância,
você faz esse curso, faz a prova, depois você vem fazer uma entrevista com a gente, para a gente ver a sua linha, a sua qualificação, as coisas que a gente tem que enxergar dentro da palavra e dentro do discernimento em Cristo. E depois você vai estar passando por uma formatura, recebendo uma carteira, tudo certinho, organizado, um uniforme, e você vai ter acesso aos batalhões que você vai estar credenciado, da região que você está sendo orientado, tem coordenadores para te orientar, para te capacitar todas as vezes. Aí você vai estar dentro desse quartel. Esse quartel vai ter uma sala separada pelo comando da unidade para esse capelão. Então nós vamos ter capelão lá o dia e a noite, a madrugada, o dia inteiro, porque nós temos turnos de polícia variados. Nós temos pessoas que saem, entra 2 horas da manhã, entra meia-noite, e todos os turnos vai ter um capelão. Quem é esse capelão? Você que está nos ouvindo. Você que tem o Espírito Santo convertido, você que faz parte de uma igreja evangélica protestante. Essa é a parceria que nós fizemos, a PM de Cristo fez com a igreja evangélica. Então que você possa entrar nesse projeto, fazer parte desse projeto. Quando começou? Já começou. É para agora, sabe? Procura imediatamente, procura se inteirar, entre em contato com a gente, entre em contato aqui com meus amigos aqui, eles vão estar te orientando, nós vamos estar passando os passo a passo para você. É isso que aconteceu, a novidade magnífica, maravilhosa, nos encheu de alegria no nosso coração, que agora a gente não precisa mais de pedir, não precisa mais de esconder, não precisa mais de fazer só quando dá para fazer. Agora é diferente, agora é institucional. Agora é o comando geral nos autorizando a igreja de Cristo a entrar e cuidar da tropa dele. E não só do militar, cuidar da família do militar também. Glória a Deus, aleluia aí. Isso é uma notícia maravilhosa para todos nós. É a palavra de Deus se cumprindo a cada momento em nossas vidas. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias, sobreviriam tempos difíceis, mas que também estava reservado para nós um grande avivamento, um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. E esse derramamento do Espírito Santo de Deus não está restringido a 4 paredes, igreja, está em todos os lugares. Então, aonde Deus quiser derramar da sua graça, do seu poder, Ele assim o vai fazer, e agora é institucional. Agora você, pastor, que nos ouve, como o pastor Cleito falou aqui, já deixou o número aí, já digitou o número aí, digitou aí, Diácono, já o número dele aí. Entre em contato com o nosso pastor Cleiton aí, ele que está aí, sabe de todos os trâmites legais aí para você fazer esse curso. Já teve uma irmã Cláudia, você acha que é a irmã Cláudia lá da igreja, ela falou assim, olha pastor, eu quero fazer esse curso, É de então, graça. é de graça, é um ensino à distância, não é isso, pastor? Isso, de graça. Então você vai fazer ali na sua casa ali, você vai ter todo um amparato ali, você vai ter pessoas que vão te conduzir a conhecer também a instituição, porque é maravilhoso você estar fazendo um curso, conhecendo a instituição. Eu costumo dizer que nós às vezes erramos muito porque a gente julgamos sem conhecer. Então, a partir do momento que você agora vai fazer esse curso, você vai abrir a sua visão, você vai ter uma cosmovisão sobre a polícia diferente, Você que talvez tinha um preconceito com polícia, está aí a sua oportunidade de fazer um curso. E é bom que os policiais que estão, a nossa corporação, ela precisa ser cuidada, zelada, porque querendo ou não, as pessoas às vezes falam assim, pastor, mas polícia, as pessoas têm um péssimo hábito de generalizar tudo. Todo pastor é ladrão, todo policial não presta, mas se não tem um pastor, se não tem um policial, querida, essa cidade, esse mundo que a gente vive seria uma desordem, um fracasso total. Então, eu acredito muito na instituição, eu acredito muito na polícia militar, eu acredito muito nos policiais. Esse trabalho, você acha que começou agora? Você acha que isso começou hoje? Não, isso tem anos de luta, de joelho, de pessoas buscando, de pessoas pagando preço, como diz aí o pastor, você que está chegando agora, diz que quando era uma instituição totalmente aí romanizada, dentro do catolicismo aí, enquanto uns estavam festejando, os protestantes estavam até mesmo apanhando dentro dos quartéis aí. Hoje tudo está mudando graças àquelas pessoas que leram a palavra de Deus e falaram, não, aqui o evangelho pode chegar, e está chegando, e como disse o pastor, não está chegando, chegou. É agora, é hora de você ligar aí para o pastor, entrar em contato conosco, para você fazer esse curso e abençoar famílias, vidas
em nome de Jesus. Para finalizar aqui, eu não posso deixar de falar rapidinho aqui, né? O pastor Cleito falando isso aqui, eu ouvindo isso aqui tudo maravilhosamente. Meu filho chegou perto de mim uma vez, minha filha tinha morrido de medo de polícia. E eu falei assim, eu vou fazer um negócio. Eu tenho que acreditar como cristão que a polícia está do lado da coisa certa. Eu peguei meus dois filhos, minha menina morria de medo, o Richard falou assim, o seguinte, você vai lá neles, você vai cumprimentar eles e pode deixar com o papai garante com o resto. Pode deixar comigo. Porque eu confio, não pai, que é polícia. Filho, o papai garante. Pode ir lá e cumprimentar eles lá. Os dois foram lá com medo. Cumprimentaram os policiais, deram uma atenção para eles, pegaram ele na cabeça, balançou, pegou na mão deles. A partir desse dia eles perderam medo. E toda vez que eles vêem a polícia, eles dão tchau e dão joia, a polícia retribui. Por quê? Porque nós colocamos isso na cabeça deles. Talvez a mídia colocou isso, outras pessoas falaram. Não, gente, a gente tem que acreditar que o Exército serve o Brasil, que a Polícia serve o Brasil, a Polícia Civil, a Polícia Federal e o que tem de autoridade. Porque o que o mundo distorce é o quê? Que aquilo que é certo se torna errado e o errado se torna certo. Então nós como cristão, como cidadão, tem que buscar o que é bom para a nossa família e para a sociedade, no nome de Jesus. É a minha última pergunta para o pastor Cleito, você que está do outro lado aí, faça sua pergunta rapidinho que nós já estamos terminando. Pastor Cleito, eu tenho talvez seja a pergunta de alguns aí, lá quando você estava lá exercendo, lá exerce, né, é militar ainda, continua sendo, mas no momento ali talvez de um sequestro, talvez num momento de dificuldade, você entra numa comunidade trocando tiro, no momento que você como cristão tem que pegar uma arma e atirar e tem que às vezes alvejar alguém, talvez aquela pessoa que você alvejou, ela entra em óbito, ela cai em óbito ali, né, vem a óbito. Como que fica o coração do cristão que está do outro lado da arma? Meus 33 anos de carreira, não cheguei, só feri algumas pessoas, não cheguei a alvejar para o óbito. Mas já tive colegas, né, militares, que sempre tem um confronto. Essa questão é muito delicada, mas é discutido o tempo todo, até mesmo com nós militares evangélicos. Porque ali você não pode misturar as coisas, né? Ali o militar, ele atua muito em defender a vida do terceiro, né? E também a sua própria vida. Mas tem vezes também que ele sacrifica a própria vida para o terceiro, que é uma promessa que ele faz. É um juramento que ele faz na formação dele. Então essa questão é muito delicada, mas não pode ser confundido. Os militares evangélicos que me ouvem entendem isso, e o militar que ainda não é convertido vai escutar a minha fala aqui também. Ali é profissionalismo. Ali você não pode sentir prazer. Se tiver jeito de prender o cidadão, algemou o cidadão, imobilizou o cidadão, conduz ele, lê os direitos dele, é isso que a instituição passa para nós. E nada de ficar, né, vingando o protesto da sociedade e da própria pessoa. Então, infelizmente, nós temos militares, sim. Tem militares, graças a Deus, são uma minoria dentro da instituição, que não merecia nem passar perto de uma porta de um quartel, quanto menos estar fardado em uma dedicação de militar e uma arma da polícia. Nem merecia isso. Mas graças a Deus são poucos. E a instituição ela não é conivente com esse tipo de militar. Tem os processos administrativos, tem as demissões adequadas, respeitando o direito de defesa do cidadão, mas o que a gente vê lá é que a polícia militar ela atua muito bem com isso aí. Com relação a essa questão, é difícil você entrar numa comunidade, numa troca de tiro. Toda vez que eu entrava na troca de tiro ali, você já sai, né, pedindo a Deus para estar te protegendo. Já teve dia que eu falei mesmo, despedir com Deus, pedi Ele para falar para minha esposa, meus filhos pequenos ainda, fala para eles que eu amo eles, que eu não vou voltar para casa hoje. Então a gente passa por essa situação mesmo, situação bem delicada, mas graças a Deus, Deus deu livramento na vida da gente, vai estar continuando a dar, e militares que precisar de alvejar um meliante, se for necessário, dentro da legalidade, da proporcionalidade, isso não é pecado, pode ficar tranquilo, isso ele está só no estrito cumprimento do dever legal da sua vida e cumprindo a lei, então não se sente culpado com isso. Mas também aproximei de vários militares também, que no período de carreira, que sentia prazer nisso, sentia alegria nisso, então a gente aproximou deles e ensinou para eles o valor da vida.
os valores cristãos. E graças a Deus eles compreenderam isso e tiraram essas questões, esses equívocos de sentimento. Agradecer aqui o Wilton Lopes. Ele escreve aqui: glória a Deus, gosto muito dos seus vídeos. Deus abençoa, viu, Wilton Lopes, que tem nos seguido aí nas redes sociais aí, no Protesto Protestante. A gente como pastor tá aqui, a gente somos influenciadores do bem. Onde que a gente está, a gente tem que propagar a palavra de Deus e as boas novas do Senhor Jesus. A Cláudia está dizendo aqui que, né, tem um amigo que foi policial e sempre passava mal quando tinha que estar em confronto com o civis, um grande homem de Deus, né? Ele diz aqui que ela diz que obrigada a Deus por orarmos por mais homens de Deus na polícia, né? Então hoje para mim foi uma das melhores lives, que olha que nós já fizemos bastante lives aí aqui no Protesto Protestante aqui, no nosso canal no YouTube também, mas hoje foi uma das melhores lives acerca de a gente ver realmente a palavra de Deus entrando dentro da sociedade, dentro de qualquer corporação, dentro de qualquer lugar. Ali, se tiver um homem de Deus, uma pessoa que ora, jejum e busca a Deus, ali a palavra de Deus cria raízes. Então, Diácono Rogério, as suas considerações finais. Quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que participaram, contribuíram, compartilharam, vão compartilhar. Também estou muito feliz no dia de hoje, porque hoje veio o policial, né, o pastor Cleiton, falar da corporação militar e deu essa excelente notícia para nós. Talvez amanhã pode ser um policial civil, pode ser um policial federal. Deus faz onde Ele quiser, irmãos. Deus move o que Ele quiser, porque Deus é poderoso, né? E eu sempre falei um tempo atrás aqui, por que as pessoas têm dificuldade de pregar para os ricos, só quer pregar para pobre? Por que os ricos não têm direito de entrar no reino do céu também? Então Deus está movendo, Deus está mostrando o que Ele está fazendo. Lá na corporação já está expandindo esse poder de Deus lá, esses projetos saindo de lá, porque Deus faz aquilo que não é ser. Talvez nós achemos que o avivamento é sair dentro da igreja, 4 paredes, mas o avivamento é sair de onde Deus quer que saia. Então eu sou grato a Deus por esse dia, né? Que Deus abençoe você que participou e continue assim rompendo em fé, que eu sei que Deus tem muito mais para nós aí, no nome de Jesus. Pastor Cleiton, suas considerações finais aí, em nome de Jesus aí, para esse povo que ficou conosco até agora. Eu quero agradecer a todos, e agradecer também aqui a direção, né, do projeto, e aproveitar essa oportunidade nas considerações finais, que nós temos a abrangência desse projeto. Eu estou falando aqui da Polícia Militar, mas ela chegou a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiro. Então esse projeto é muito grande, né? A gente vai ter mais tempo de conversar sobre ele. Assim que vocês entrarem em contato, tiver interesse de estarem recebendo informações sobre ele. De 2 em 2 anos nós temos um encontro no nível de Brasil, todo o Brasil. Nós encontramos todos os militares, capelões, militares evangélicos, capelões, encontramos de 2 em 2 anos. E de 4 em 4 anos nós temos um encontro mundial. Lá fora também, Deus está, assim, para você ter ideia, Deus entrou dentro das Forças Armadas, no sentido geral, almirantes, patentes altíssimas, tenente-coronel, coronéis de exército, coronel de polícia, a coisa é grande demais, irmãos. Então eu quero agradecer aqui vocês e aproveitar esse momento publicamente aqui, como policial militar, pedir perdão para as famílias que nos ouvem, que guardou algum sentimento, algum rancor no coração, com uma atitude equivocada, um erro, uma fatalidade que ocorreu. Eu peço perdão como policial, em nome da instituição militar, dizer que nós sentimos muito pela sua perda, sentimos muito pela sua dor, mas dizer para vocês que nós estamos aqui agora transformados pelo poder do Evangelho e nós temos que agradecer pela oração, viu, de cada igreja. Nós sabemos que está acontecendo isso dentro das Forças Armadas, dentro da Polícia Militar, é por causa que a igreja pagou o preço. A gente tem certeza disso, os depoimentos que são dados para nós, de milhares e milhares de pastores que pagaram um preço, um jejum, uma oração para a instituição militar e a bênção chegou até nossas vidas. Então a gente agradece muito
e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Pastor Cleiton, né, da Igreja Batista não, como Comunidade Evangélica Renascer em Missões, ali do Jardim Riacho, né? Eu vou passar para ele também rapidinho, porque eu acabei esquecendo. Já que nós já passa para ele de novo, porque eu quero que ele fale os dias de culto lá na igreja dele. A nossa comunidade está localizada aqui no bairro Jardim Riacho, na Avenida Régulos 441, no bairro Jardim Riacho. O culto, nós temos 2 cultos principais lá. Na terça, 19h30 e no domingo, 18 horas. São os 2 cultos principais que nós temos. É isso aí, pessoal. Esse é o Protesto Protestante. Nós terminamos por aqui, mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, também pela instituição militar, pelos policiais federais, civis. Vamos orar, é momento de oração. Senhor Deus e meu Pai, eu te peço, ó Pai, nesta noite, ó Pai, uma noite gloriosa, maravilhosa, Senhor. Ó Deus, eu te peço por cada policial, meu Deus, que está no nosso Brasil, no mundo, ó Deus, que está ali, Senhor, guardando a lei, guardando a ordem, Senhor. Ó Deus, quem sabe um policial agora que esteja em conflito, ó Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor conceda livramentos como o Senhor tem feito, ó Pai. Que o Senhor conceda, ó Pai, graça e misericórdia, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor guarde cada família de cada policial, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor coloque os teus anjos acampados, ó Pai, na casa, ó Deus. Para que nada de mal, meu Deus, aconteça com a família deste policial, Senhor. Ó Deus, eu te peço também por todas as comunidades, ó Deus, que não haja balas perdidas, meu Deus, que não haja, meu Deus, ó, pessoas vítimas, ó Deus, por talvez ações, meu Deus, equivocadas, Senhor. Ó Deus, eu te peço, ó Pai, por essa pessoa que nos ouve até agora, meu Deus. Ó Deus, essa pessoa que precisa de libertação em alguma área da vida, Senhor. Ó Pai, que essa pessoa, através dessa live, ó Deus, essa live tenha tocado na vida dessa pessoa e que ela possa se libertar, meu Deus, talvez do preconceito, ó Deus, com a instituição, meu Pai. Ó Deus, se alguém é enfermo nesta noite, ó Pai, que o Senhor cura, ó Pai, que o Senhor liberte, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Este foi mais um Protesto Protestante toda segunda-feira, né, às 19h30. Este é o Protesto Protestante, conectando o sobrenatural ao mundo real. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.